Pessoal, tudo bem? Cara, hoje o dia tá muito especial, muito incrível. A Van já tá esperando a gente para um lugar incrível mesmo, que é Barra Mansa. E por que é incrível? É o nosso primeiro Safira. Todo mundo que está aqui vai olhar de pertinho qual foi a maior transformação que a empresa já fez para com o cliente. E lembre-se sempre, você também pode. Bora, let's go! A expectativa é muito alta porque pela primeira vez nós vamos acompanhar o que de fato o escritório inteligente pode fazer na vida das pessoas e principalmente no negócio que eles tanto amam em produzir e prosperar. O escritório inteligente tem como viés de propósito transformar e empoderar. E às vezes eu fico pensando se as pessoas entendem isso de verdade. O que é transformação, né? O que é empoderamento? É quando você enxerga a vida diferente. E para você enxergar a vida diferente, você precisa ter um guia. Você precisa ter uma bússola que de verdade faça você uma versão melhor. Então, ou seja, para você se tornar diferente, tem que fazer escolhas diferentes. E o que a gente está indo é para consumir essa diferença que um dia a Edivaldo Contabilidade quis e que hoje, na minha opinião, é uma das maiores referências do nosso país. Olha, gestão de processos contábeis é o Safira encapsulado dentro do escritório inteligente. Por que a gente criou isso? A maior dor do contador não era o integra fácil, não era simplesmente ter uma tecnologia, que de fato é uma automação contábil. A maior dor é saber pensar na transformação digital. A transformação digital tem a ver com pessoas e não com tecnologia. A tecnologia ela é um meio, ela é um como. Então nós criamos a gestão de processos contábeis, o Safira, que de fato vai trazer para você o time ideal. E por que o time ideal? Como pensar diferente, como se conectar melhor, como buscar valor agregado ao seu cliente. Esse é o maior desafio de todos, todo mundo quer agregar valor, mas como? As pessoas têm uma metodologia muito tradicional e o escritório inteligente criou algo disruptivo e é simples demais. Basta você pensar diferente. É uma orquestra daquilo que a gente chama que é um fluxograma. É um passo a passo daquilo que de verdade você deve fazer para conquistar aquilo que você sempre quis. Agregação de valor ao seu cliente. Para você que está nos ouvindo aí, eu acho que a coisa mais interessante de um grupo é entender qual que é a frequência dele. O que eles estão falando, sabe, que vai mudar o mundo, deve ser coisas muito interessantes. Então a gente começa provocando para ter um tema, para ter uma frequência, porque todo mundo pode extrair aquilo que tem de mais genuíno, de mais verdade. E eu vou fazer uma pergunta aqui que é a seguinte: a gente está fazendo uma viagem onde a gente está deixando as nossas famílias, né? Entes queridos, e tem que ter um propósito, senão por que a gente está viajando, né? Então, pessoal, qual que é o propósito número 1 que toca em vocês nessa viagem? Comprovação. Acho que eu estou buscando a paixão pelo problema e não pela solução. Eu sou meio São Tomé, sabe? Eu gosto de ver para crer. Eu gosto de prova social. Eu tô indo lá só para confirmar algo.
Eu já tive a oportunidade de conversar com o agente transformador, já com a CEO da empresa, mas eu quero ver agora na prática com os funcionários, a cultura, tudo realmente como roda lá. Entender melhor o processo também que acontece dentro lá do escritório e evolução e conhecimento. Bom, nada melhor ir atrás de validação de quem coloca para funcionar hoje em dia um processo tão transformador, e isso, né, quando a gente vai atrás, consegue buscar mais propriedade para passar para o mundo. Então, traz mais segurança. Eu tô contigo, cara. Gostei do seu resumo. Eu tô atrás da paixão pelo problema. Acho que buscar a aprovação de tudo que a gente aplica com a metodologia e ver isso na prática. Os concorrentes vão falir. Senhor, 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 senhor. Sair, sair. Os concorrentes vão falir. Pessoal, acabamos de chegar aqui em Barra Mansa e assim como a nossa energia do História Inteligente é lá em cima, nós viemos conectar aquilo que já é conectado a uma vida. E do meu lado aqui está a pessoa que mais foi transformada, que mais eu assisti essa transformação de perto, né, Pri? Conta um pouco pra galera aí o que vai ser o amanhã, assim. Conta aí. Amanhã, eu já parei. Amanhã vai ser um dia muito você já especial, também que a gente está recebendo Meu Deus do céu. o pessoal do Escritório Eu vou pegar um Inteligente, doce. vai participar do nosso Daqui a pouco. Hands e vamos contar um pouco da nossa história para todos vocês. Sei que vocês já sabem, mas vou contar mais um pouco para que a gente fique cada vez mais conectados, né, Pri? É E a isso. parte mais legal, a diferença dessa vez é que a gente trouxe um pedaço da empresa aqui. Exatamente. São pessoas que de verdade querem aprender com você, querem estudar um pouco a sua Momento história único. e o quão motivante você significa para eles. Vai ser muito legal. Vai. Vocês não podem Vai perder, mesmo, cara. Vai mesmo. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Cara, tô muito motivado hoje, porque nós trouxemos 13 pessoas para conhecer um dos maiores clientes que a gente tem do História Inteligente. E o primeiro de verdade, o Safira, o dia zero, onde tudo começou. Para você que ainda não é cliente Safira, fique atento nesse vídeo, porque nós vamos mostrar para você como é que funciona depois da transformação. O que de verdade o Escritório Inteligente faz por você. Você tá pronto para se complicar? Então bora. Bora, let's go. Pessoal, tudo que você vai ver aqui é sinônimo de muito suor
só que principalmente muita transformação. Imagine você pegar uma pílula do conhecimento onde de fato você quer transformar. E hoje nós vamos mostrar como é que é uma vida de um transformador. Não perca, cara, porque se você não sair daqui transformado, eu não sei mais qual o esforço que o História Inteligente tem que fazer por você. Tá pronto para descomplicar? Então bora. Let's go. Vou falar Raul. Vou começar pela Fran aqui. Ô Fran, quando a gente falar assim, ó, quem tá comigo, bate uma palma e fala Raul. Eu imagino. Vamos testar com a Fran aqui, ó. Quem tá comigo, bate uma palma. Você bateu a palma? Ó, testa, mas é só com a Fran, viu? Quem bateu aí também? A Fran tá roxa. Vai, quem tá comigo, bate uma palma. É isso aí, agora todo mundo, vamos ver o jeito que a gente tá vibrando aqui, vai. Quem tá comigo aí, bate uma palma. Sentiram? É sobre isso, tá? Uma empresa é envolvente, uma empresa é sobre todo mundo. Então hoje é dia de all hands, hoje é dia de comunicação clara, hoje é dia onde não há ruído. Todo mundo que tá aqui tem que saber entender por que tá aqui. E se você tá aqui, você significa muito para essa empresa. Esse é o ponto alto dessa reunião, beleza? Então nós vamos acompanhar aqui. Hoje é muito especial, galera. Eu trouxe 12 pessoas comigo. Meu time, levanta aí o braço, por favor. Olha a quantidade de gente que está aqui para contemplar o belo que vocês significam para o Brasil e com certeza para o mundo. Será que vocês têm essa noção? Será que vocês sabem de verdade o que a Edivaldo Contabilidade significa para o mundo? Hoje, nós viemos acompanhar vocês para tal. Então se liguem que a responsabilidade é alta. Eu falo para todo mundo, a maior transformação digital que eu acompanhei na minha vida está aqui dentro. Essa é a responsabilidade que a gente está aqui. Beleza? Deu para pegar? Então quem tá comigo aí, bate uma palma! Raul! Sacaram? Sala de reunião, a gente só tinha duas, que aí se liga para todo também, então sempre tinha problema. Aí por isso que nasceu o quinto andar, que a gente fala que é quinto andar. Aí aqui é o auditório, esse espaço aqui eu propus um carro para isso, para as pessoas conseguirem ter um movimento, café, entendeu? Aí aqui tem uma sala de reunião mais eu escavo. Estamos atrapalhando simplesmente no fechamento de eventos. Bom dia, bom dia. Ah, tá. Funciona. Mas aqui, antigamente, contabilidade era só as antigas. Nossa, tem umas outras que aqui, ó, mais antigas ainda. Era feito todas as contas, a gente calculava muita coisa na mão, né? Era tudo aqui. E aí, tô vendo que sai A gente ainda faz ainda os cálculos. Ainda faz, né, Claudinha? Pega os cálculos. Isso aqui tá sem a bobina, mas geralmente põe a bobina. Mas daí você pega esse papel e faz o quê? Não, joga fora. Joga fora, você calcula. Às vezes Hoje quase não usa muito a bobina. Eu lembro, quando eu fazia fiscal, assim, muito tempo atrás, eu tinha que somar as notas na mão e aí depois eu via se batia, eu ia conferindo na fitinha. Depois eu jogava a fitinha fora, mas eu ia conferindo, entendeu? A atividade está fechando o trimestre, né? Até amanhã. O fiscal até amanhã ainda tá feliz, porque todo mundo rindo, né? Amanhã não tem mais rir, não tem mais fala, amanhã não, a partir de sexta. Caramba, que lindo. Eu pensei um monte de coisa, sabe? Ah, vou colocar, vou pintar
Aí depois eu falei, quer saber, eu vou deixar pra ver o que vai acontecer. Até que elas se resolvem bem. Nunca deu problema, não. Já tem... né? Elas se organizam, olha. Porque o que acontece? Tem gente que dá meio-dia só pra almoçar. Tem gente que não. Tem gente que sai, almoça depois, vai fazer alguma coisa na rua e almoça depois. Então tem de tudo. Vocês fazem da meio-dia 1? Meio-dia 1h30. E assim, muito medo da mudança. Por exemplo, ela não acreditava que ia dar certo. Você pegou colaboradores com dificuldade em tecnologia para usar? Que ninguém usava tão inteligente. E aí, como é que você... Eram duas que sabiam usar. Pessoal, inovação, tá aqui na parede. Inovação, Safira, gestão de processos contábeis, o que você precisava para ser uma versão melhor de hoje. Toda vez que seu cliente pede algo para você, e se você não estiver na mesma página, se você não estiver na mesma frequência de dados, você vai perder. E para você não se tornar um derrotado, você tem que saber qual que é a fórmula certa. E nós criamos isso. O Escritório Inteligente criou a metodologia Safira para que você coloque tudo em dia e fique na mesma página do seu cliente. Para agregar valor, você tem que fazer sentido para alguém. É assim que se agrega valor. Então, quando seu cliente pedir algo, por exemplo, quero fazer um empréstimo no banco, você tem que estar na mesma página que ele. O Safira te entrega isso. Então, nunca esqueça, se você estiver pronto para descomplicar, o Escritório Inteligente está aqui para você. Então, bora, let's go. Toda vez que a gente vai falar com Safira, a gente quer sempre duas pessoas. A gente quer saber quem compra a ideia real, que é o dono, e depois a gente quer saber quem é que compra a ideia do dono. Então aqui, claramente, essas duas pessoas foram a que mais deu certo. A Cíntia foi o primeiro ato que mais sofreu comigo. É mesmo? Né? Porque nós falamos assim, teve um dia que eu falei pra ela que ela era culpada de uma parada, né, Cíntia? Isso é legal, porque assim, quando a gente começa eu quero a contabilidade, eu falo, mas a culpa não é minha, a culpa é do fiscal que não mandaram. Eu falei, a culpa é sua. A culpa não é minha porque o cliente não mandou, a culpa é sua. E isso não fazia sentido pra ela. Então, Cíntia, conta um pouco pra eles o que de verdade é quando você não entende as coisas. Então conta um pouquinho da sua transição de maturidade, que eu acho que é importante, principalmente para amar, né, Má? Porque quando a gente começa a falar com eles, a gente vê que a maturidade deles é muito baixa. Eles não querem essa responsabilidade, mas eu entendo até que é natural. Eu sempre lembro da Cíntia, falou, cara, mas a Cíntia também passou por isso. Então, conta um pouquinho, Cíntia, a maturidade de entender esse ato da responsabilidade, que no final do dia, no final do mês, né, que é a analogia, a gente precisa da contabilidade em dia. Não faça chuva, faça sol, a contabilidade ela tem que acontecer. Então, quando nós decidimos, né, fazer essa mudança, não foi, para mim, fácil, para a Priscila, para a equipe no todo, não foi fácil, porque a gente precisou mudar o modelo mental que a gente já trazia há muito tempo. Nós temos colaboradores aqui que têm 30, 35 anos, 20 e poucos anos, que cresceram junto com essa empresa. Então, imagina, você vem de uma contabilidade tradicional que você está acostumado a receber o papel, digitar, conciliar e entregar. E chega um modelo novo de trabalho, um modelo mental diferente de fazer contabilidade. É normal a resistência, tá? E houve resistência de todos os lados, desde a liderança, do colaborador. Aí a gente se viu, e agora? O que a gente faz? Como a gente vai desenrolar isso tudo? E aí veio a parte que nos cabia. Por quê? Frase que o Luciano usa e que a gente precisa levar para todos os nossos clientes. Modelo mental. Transformação digital não tem a ver com tecnologia, tem a ver com o nosso modelo mental. O que a gente vai fazer de diferente para conseguir mudar o nosso cliente? E aí veio a parte que caberia a todos nós. Mudamos a nossa mentalidade, agora vamos começar com os nossos clientes. É ligar para o cliente, fazer o cliente entender que a gente precisa dele para fazer essa mudança acontecer. É fazer o cliente entender, vai demandar muito tempo dele se, quando ele for pagar um boleto, ele escrever lá, pagamento do imposto tal. Aquilo faz uma diferença imensa na hora que a gente importa os dados e na hora que a gente concilia. É trazer o nosso cliente para o nosso jogo, para o nosso momento que hoje eu estou transformando essa empresa. É fazer o cliente entender que eu e ele somos um único material e que a minha entrega com excelência, antes de tudo,
depende da ajuda dele. Então, a partir do momento que equipe, líderes começaram a entender isso, a gente começou a fazer essa roda realmente acontecer. E aí todo o resto foram o quê? Foram consequências dessa mudança. Então hoje para a gente é muito importante, o nosso cliente chegou, acabou de chegar, passar para ele como mandar o material para a gente. A importância que ele tem para a gente nesse momento, para que tudo aconteça. Como era antes e como foi depois do Safira? Então, assim, falando de você especificamente. Como que era antes? Você tinha muito mais trabalho e depois do Safira, depois que implementou, como ficou depois? Hoje, antes a Cíntia era um operacional. Total, Cíntia digitava, conciliava. Cíntia gostava dos maiores clientes, eu gostava da novidade, do que ia acontecer. Chegou um cliente novo, uma terceirização, manda para a Cíntia. E era aquilo que eu precisava, porque eu gosto disso, eu gosto dessa batida da mudança, da correria. Hoje, o que a Cíntia faz? Hoje a Cíntia acompanha, tá, a execução. A gente criou uma estrutura tão boa, tão fluente, tá, na execução, que hoje eu me permito simplesmente acompanhar e ajudar essa equipe a melhorar a performance. Eu falo isso tanto da parte fiscal como da parte contábil. Então hoje eu tenho outras asas além da parte contábil também. Então o projeto Safira, ele me permitiu isso, ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, crescer como ser humano. Toda vez que eu venho aqui no cliente, porque o cliente que a gente chama de dia zero é o primeiro, é aquele que acreditou. E toda vez que você chega, a água é limpa. Se você for o primeiro, se você for inovador, a água sempre será limpa. Mas o processo da transformação é uma maravilha que todos deveriam se apaixonar. Você quer algo, você tem que buscar. Mas se apaixonar pela jornada é tudo aquilo que você tem que entender. Por quê? Porque existe a zona de conforto e a zona de esforço. E pessoal, zona de conforto é tudo aquilo que você tem. Zona de esforço é tudo aquilo que você busca. Então se você não está se esforçando, claramente você não está buscando nada. E hoje nós estamos aqui contemplando a maior transformação que o Escritório Inteligente já fez para com uma empresa contábil. Pessoal, sabe quando você quer falar algo, mas já está com saudade? Eu acho que foram 2 dias, vou colocar assim, nós chegamos ontem, mas já teve brainstorms, né, do nosso almoço, né, desculpa, nossa janta, e daqui a pouco a gente está almoçando. Mas, Pri, eu queria agradecer muito. Eu me sinto muito em casa aqui, sabe, é muito bom. E eu acho que o que ficou legal foi a extensão. Sim. Trouxe uma parte do time para te conhecer melhor, conhecer a estrutura. E gratidão define tudo que eu possa falar aqui. Eu queria muito saber de você como foi. Foi incrível. Adorei. Como eu falei, né, no começo da All Hands, eu adoro ir no Escritório Inteligente, sou sempre muito bem recebida. E foi um prazer gigante receber vocês aqui. Agora eu quero que você traga o resto do time. Pode contar sempre bom. comigo, você sabe disso, né, Pri? Você também. Obrigado. Obrigada. De coração. Obrigada. Obrigada a vocês. Missão cumprida, né? Vamos voltar, né? Tudo certo? É muito bom, né? Foram bem tratados? Muito. Valeu muito, não valeu, cara? É uma frequência que é muito boa. Vambora.
Fala pessoal, chegamos de mais uma aventura, se assim posso dizer, aquele gostinho de quero mais, gostinho de saudade, foi muito bom. Escritório Inteligente conectado no nosso primeiro Safira. Eu acho que todo mundo aqui volta recheado de insights poderosos para ajudar a transformar em ponderável. Eu sempre falo para minha equipe, muito obrigado por me ajudar a ajudar mais. E para você que está curtindo isso aí, não deixe de estralar esse like e compartilhar com todas as pessoas que você queira do seu coração. Nos ajude, por favor, a ajudar mais. E lembre-se, se estiver pronto para descomplicar, bora! Bora, let's go!